A análise agora com o Vitaly Venislawski. Vitaly, boa noite e bem-vindo. Já lá vamos a esta questão da Ucrânia, mas vamos começar aqui pela questão do Médio Oriente e olhar para aquela que tem sido a evolução do Irão. Qual é que é, afinal, o objetivo atual do regime iraniano? Bom, Bruna, contextualizando, nós percebemos que nos últimos dias o Irão tem adotado uma postura muito mais agressiva, muito mais assertiva em relação não só aos navios e às passagens no Estreito de Hormuz, como também através dos Houthis em relação ao Estreito de Bab-el-Mandeb. Aliás, mais tarde iremos lá também. E depois também os ataques com mísseis a vários países no Golfo Pérsico, nomeadamente, e o maior ataque foi contra os Emirados Árabes Unidos, que aliás acabaram por definir que terminariam por completo as relações diplomáticas com o Irão. Primeiro ponto, o primeiro momento nesta ofensiva iraniana, que nós depois também vamos mastigar um pouco melhor, é um ataque a este navio, o Minoan Dignity, é um navio de bandeira liberiana, estava a entrar no Estreito de Hormuz, mas entrou pela rota Omani, portanto entrou viajando, navegando em águas territoriais omanitas, atravessou o Estreito de Hormuz, eu tinha como destino este porto aqui, de Oman, atravessou o Estreito de Hormuz e depois deu a volta e saiu, sem atracar no porto omanita. O UKMTO, que é um serviço de observação, um serviço baseado no Reino Unido, sediado no Reino Unido, de observação global de trânsito marítimo, identificou, reportou que um projétil tinha atingido esse navio, não afundou o navio, danificou-o ligeiramente, mas permitiu que ele pudesse retirar. Portanto, nós temos aqui o primeiro momento, o Irão ataca um navio e impõe a sua vontade. Porquê? Porque o navio usou a rota que não é a rota que o Irão define como aquela que lhe é interessante. O segundo momento é, olhando depois aqui para o mapa do Estreito de Bab-el-Mandeb, é a atuação dos Houthis. Exatamente, obrigado, Bruna. É o Estreito do Bab-el-Mandeb que aqui temos, que os Houthis acabaram, eles próprios admitiram que afundaram 5 navios com mísseis balísticos, ou seja, os Houthis utilizaram mísseis balísticos e afundaram 5 navios que estavam perto do porto de Mocha, já em território iemenita e território que não está sob controle dos Houthis dentro do Iémen. Não se conseguiu verificar, na verdade, esta reivindicação dos Houthis. O que, na verdade, se conseguiu identificar melhor, confirmar, na verdade, é um navio civil, obviamente, de bandeira iemenita, que foi atacado, o navio tinha o nome de Amir Khan, que foi atacado pelos Houthis. Mais uma vez, os Houthis aqui fazem um conjunto de ataques, anunciam que vão fazer, anunciam que fizeram e fazem um pequeno ataque no Estreito de Bab-el-Mandeb. Para quê? O objetivo, mais uma vez, não é bloquear o Estreito. Eles não estão, parece que eles politicamente ou estrategicamente não estão dispostos a declarar o Estreito fechado, porque sabem que o custo político vai ser alto e sabem que o risco de, ao declararem o Estreito fechado, verem ataques americanos e israelitas em seu território é demasiado grande e eles não têm a capacidade iraniana de absorver esses ataques, não o fazem. No entanto, tentam criar obstáculos fundamentais para a livre navegação. Sempre que a liberdade da navegação é ameaçada, todos os prémios sobem, os prémios de seguro, o preço final, a globalização, o próprio motor da globalização sente uma estaca colocada no seu livre funcionamento. Portanto, é isso que eles estão a fazer. Agora a questão fica, porquê é que o Irão está a fazer isto neste momento? Está a testar linhas. Quais linhas? Primeira linha é o Tratado de Meca. Nós já falámos muitas vezes, o nosso telespectador também deverá já certamente estar cansado de ouvir sobre o Tratado de Meca, mas ele de facto é um momento importante nas relações naquela região. E o que é que o Irão está a fazer? Está a fazer uma coisa muito simples. Está a testar a vontade política de acionar certos mecanismos, ou pelo menos mecanismos primários de defesa coletiva. Por exemplo, a NATO tem mecanismos primários de defesa coletiva que não são o artigo 5º, ou seja, a defesa mútua total. Tem as consultas mútuas, a aplicação de sanções, levantamento de forças, colocação de forças de prevenção, desdobramento de grupos de batalha, defensivos, outros ofensivos, de operações especiais. A NATO tem tudo isto. O Tratado de Meca ainda não tem nada disto. E o Irão está a testar isso mesmo, ao mesmo tempo que
que também vai testando a própria adesão política daqueles Estados que ainda não assinaram o tratado, mas que estão interessados. Por exemplo, o Egito, por exemplo, o Kuwait, Estados que ainda não assinaram o Tratado de Meca, mas estão interessados em assiná-los. Para o Irão, é um pesadelo brutal ver a região do Médio Oriente transformar-se numa grande coligação, numa grande aliança contra si mesmo, porque obviamente que o Irão não tem capacidade política, militar, estratégica e económica de ser asfixiado por todos ao mesmo tempo, de todos os lados, porque temos por um lado a Arábia Saudita, mas por outro lado também temos o Paquistão e deixamos aqui o Irão completamente cercado. Portanto, é esta atuação iraniana, sobretudo. A tentar atrasar o máximo das negociações. Vamos avançar e depois de termos olhado para a evolução daquilo que tem sido a performance do Irão, focando aqui naquilo que aconteceu na última noite do ataque israelita a uma base síria perto da fronteira com a Turquia. O que é que pode acontecer se não houver aqui diplomacia? Vamos escalar? Vamos escalar, certamente, se não houver diplomacia. Este é o ponto fundamental, Bruna. Nós falamos do Médio Oriente, de facto um xadrez 5, 7D, muitos níveis ao mesmo tempo, muitos tabuleiros em que se joga tudo. E acrescenta-se mais um tabuleiro ao Médio Oriente neste xadrez, que já vai na 10ª dimensão. E o tabuleiro aqui é um potencial confronto entre a Turquia e Israel. Quando eu falo em potencial confronto, não estou a falar diretamente em confronto militar, estou a falar em confronto político. Ele já existe no nível narrativo e retórico. Nós sabemos exatamente que a Turquia tem estado sempre ao lado e tem apoiado a causa palestina, portanto tem sido uma das maiores críticas da atuação israelita na faixa de Gaza e também no sul do Líbano. Mas nós agora estamos a ver a projeção desse choque a acontecer em território da Síria. Por incrível que pareça, ainda antes do fim do regime de Bashar al-Assad, os israelitas, quer os turcos, estavam interessados em acabar com Bashar al-Assad. No entanto, os interesses de cada um dos lados sobre a Síria eram confrontantes. O que é que nós temos? Nós temos o Estado de Israel, controla uma pequena porção da Síria, mais ou menos aqui nesta zona, e nós temos a Turquia, que controla também uma faixa da Síria. Temos aqui a fronteira e a Turquia controla assim uma faixa aqui na fronteira quase, mantendo operações militares. Os dois países veem a Síria como uma forma de projeção de forças para o Médio Oriente. Aliás, a Turquia vê a Síria como uma forma de projeção de forças para o Médio Oriente, revisionando o espaço neo-otomanita, uma perspectiva geopolítica que Ankara hoje tem e que tem o nome de neo-otomanismo. Israel olha para a Síria e percebe que, ao controlar pequenas faixas do território na Síria, começando pelas montanhas Golã, mas isso tem outra perspectiva, está relacionado com o domínio do recurso hídrico, é diferente. O atual território são vistos como zonas tampão por parte de Israel para garantir que não há interferência. Porquê? O passado histórico de uma Síria pré-Assad é uma Síria forte e uma Síria que invadiu Israel várias vezes. E, portanto, os israelitas não querem aceitar a possibilidade de ver uma nova invasão. O que é que nós temos? Expansão turca, defesa ou área, chamamos-lhe área de segurança para Israel. Chocam os dois na Síria. É fundamental que este processo seja negociado. E o ataque israelita, que, aliás, foi executado, ao que tudo indica, por aeronaves F-35 que ligaram quando começaram a aproximar-se desta base aérea, que é Abu ad-Duhur. Quando se aproximaram da base aérea, ligaram o modo stealth, portanto, o modo furtivo, tanto que nem os turcos, nem os sírios, ninguém os viu, ninguém os ouviu. Perceberam só que estavam sob ataque. Os turcos disseram que não sabiam se havia forças turcas, aliás, que já não havia forças turcas e instrutores turcos nessa base aérea, mas que ninguém percebeu o que é que estava a acontecer quando deram-se as primeiras explosões e a pista de aterragem da base aérea tinha ficado destruída. E isto foi um momento de grandes críticas sobre o governo de Benjamin Netanyahu. Porquê? Porque Netanyahu não teve uma posição prudente. Com o Hamas vai ao ataque, com o Hezbollah vai ao ataque, tem razões estratégicas para o fazer, nós podemos concordar com elas já não, mas ele tem-nas, não é isso que está em causa. Aqui ele não tem razões estratégicas para ir ao ataque. Existe uma Síria inteira que é um Estado tampão e existe a capacidade de poder negociar a par com a Síria e também com a Turquia. Mudando agora de geografia, a Rússia mostrou aquelas que são as projeções para 2027 e, olhando para este gráfico, conseguimos perceber que o compromisso com o aumento da despesa de guerra continua. É a prioridade.
A grande prioridade russa é o compromisso com o aumento da despesa da guerra. Vamos falar aqui de 3 gráficos. O primeiro mostra a evolução do crescimento anual do PIB, portanto, em 2023 cresceu 4,1%, em 2024 cresceu 4,3%, sobretudo com os enormes investimentos na defesa criaram um grande crescimento do PIB. No entanto, quando nós falamos em teoria económica pura, o aumento dos investimentos na defesa gera um aumento da economia ou um crescimento falso da economia. Porquê? Porque o PIB, de facto, tem números muito bons, muito positivos em termos de crescimento, mas depois eles não remontam ao crescimento efetivo e real da economia. E a partir de 2025, nós vimos isso. Continua a cadência de maiores investimentos na defesa, mas a economia russa cresce 1%. A projeção para 2026, a projeção aqui, e noto, data from Kremlin, os dados são retirados das projeções oficiais russas, denotam um potencial crescimento de 0,3% a 0,4% do PIB anual da Rússia. Portanto, começa a sentir-se a estagnação económica da Rússia. Eu vou pedir que transitemos para o próximo gráfico, porque estes 3 gráficos que eu trago aqui devem ser vistos em conjunto. O que é que explica isso? Lá está, o investimento, ou melhor, o aumento percentual da produção industrial na Rússia. A produção, está escrito Aircraft Industry, não é aircraft, é indústria aeronáutica, portanto é aquela que engloba não apenas as aeronaves, mas também mísseis, drones, todo o tipo de material que no fundo voa, projéteis até, cresceu 78%. Todas as outras indústrias relacionadas com defesa, seja diretamente ou indiretamente, cresceram 16%. Indústrias civis diminuíram, decresceram 3%. O que é que nós temos aqui a ver? Nós estamos a ver um crescimento económico, aquele que vimos em 2023, 2024, 2025, a canibalizar a indústria civil para fins de indústria militar ou relacionada com a defesa. Este tipo de canibalização é exatamente aquele início de crescimento económico que parecia promissor no início, mas que agora vai estagnando a economia. Nós percebemos que, e vemos, que a Rússia perde capacidade de ter mão de obra, portanto a Rússia começa a importar essa mão de obra sobretudo para estas indústrias, são valores que praticam, são muito mais competitivos, o mercado não consegue agir muito bem, portanto começa-se a sentir a pressão. Porquê é que a Rússia faz isto e continua a fazê-lo? Primeiro ponto, nós percebemos que os russos, ou seja, o Estado-Maior, Vladimir Putin deu ao Estado-Maior russo um novo prazo para atingir os seus objetivos políticos, estratégicos na Ucrânia. O objetivo principal da Rússia é conquistar toda a região do Donbass. Só depois da conquista da região do Donbass é que nós vamos poder falar em negociações, isso dizem os russos. É isso que os ucranianos têm que evitar ao máximo. É obrigar a Rússia a chegar a um ponto de não sustento ou insustento económico do seu esforço de guerra para que eles possam aceitar algumas concessões. Eu não digo agora que os russos vão rejeitar completamente as suas reivindicações sobre o Donbass, porque se o fizerem é uma derrota política brutal para Vladimir Putin. O que vai fazer é prolongá-la no tempo. Vladimir Putin pode perceber que não consegue conquistar o Donbass nos próximos 4, 5 anos, portanto o que é que ele vai definir? Ele vai dizer que, bom, até agora já conseguimos cumprir um objetivo, que era fazer a ponte terrestre com a Crimeia, etc. O que é que nós percebemos? Que com o investimento na defesa a crescer, em 2021 estava nos 3,6%, em 2025 já está nos 7,5%, em 2026 a estimativa coloca nos 9 a 10% do PIB, nós percebemos o que é que está a acontecer. Mais investimento na defesa, maior crescimento industrial de produção na área da defesa, à custa da canibalização da indústria civil. Uma economia assim começa a sentir-se cada vez mais pressionada. E é esse o ponto de pressão que a Ucrânia está e quer continuar a explorar cada vez mais. Vamos terminar, pedir-te um comentário rápido àquilo que foi o pedido de Fedorov, para que se realizem eleições. Faz sentido este pedido, dado o contexto atual do conflito? Faz todo sentido o pedido, não dado o contexto de conflito, mas dada a situação em que Fedorov se encontra. Nós estamos a falar de uma pessoa que, ao longo dos últimos anos de permanência no governo de Zelensky, tinha muito capital de confiança por parte de Zelensky e isso fez acumular muitas posições. Começamos pelo Ministério da Transição Digital, que Fedorov assumiu, com o lançamento da aplicação DIA, que é a aplicação, no fundo, o governo, o Estado num telemóvel, mais ou menos. Todos os serviços públicos lá, todo o tipo de atendimento, todo o tipo de realização de documentação era possível e é possível realizar lá. Esse é o grande filho, é o grande produto
da atuação de Mikhailo Fedorov no Ministério da Transição Digital. Depois assume a Ciência, Tecnologia e Educação. Depois assume o posto de Vice-Primeiro-Ministro e, com ele, a pasta da Defesa. Num país que está em guerra, são o conjunto das 3, 4 pastas que movem mais dinheiro, mais orçamento, mais poder. Ele começou a acumular imenso poder dentro da própria administração, colocando-se quase como um Estado dentro de um Estado. Do dia para a noite, tudo o que ele acumulou, todo esse capital político que ele criou, e pessoal até, é-lhe simplesmente destripado, digamos assim. O que é que ele percebe? Que ele tem uma pequena janela de tempo até cair completamente no esquecimento. Ele está a tentar capitalizar essa janela de tempo. E aproveitar-se daquilo que foram os protestos nas ruas. Aproveita-se dos protestos, aproveita-se da onda de apoio. Ele, de facto, recebeu muito apoio e teve muito apoio enquanto figura estatal. E o que é que nós hoje temos? Nós temos este tipo de imagem que é o quê? Mais ou menos intenções de voto nas presidenciais. Se nós tivéssemos um cenário hipotético de presidenciais agora na Ucrânia, eu colocaria estes 4 candidatos como aqueles que pelo menos têm sido nos mídias mais falados. Nós ainda temos, obviamente nenhum deles tem capacidade de ir à segunda volta, porque nenhum deles consegue os 50%. Vamos apenas falar deste percentual aqui em cima, portanto, que é o cenário total, ou seja, a percentagem da amostra global. Porquê? Porque os votos válidos, eles eliminam por completo aqueles que são os indecisos e que não votariam. Colocando nos boletins de voto, obviamente que é possível não votar ou votar em branco, colocando o cenário total, nós percebemos que Volodymyr Zelensky tem ainda 28,5%, ou seja, continua a ser o candidato primário para ganhar a primeira volta e depois iria à segunda volta. Qualquer outro dos candidatos que está abaixo de Zelensky vai tentar disputar a segunda volta com ele. Isto se Zelensky se candidatar a presidente e se as eleições acontecessem hoje agora, ou num curto prazo, o que é muito pouco provável, impossível até diria eu. O que nós temos aqui é Zelensky ainda com capital político suficiente. Ele está numa posição de erosão constante desse capital. Não nos esqueçamos que no início da guerra este número aqui em Zelensky estava nos 70%, 80% ou mais até. Provavelmente estaria nos 90% e tal por cento, porque de facto aquela mensagem que ele disse, eu não quero táxi, eu não quero tira daqui, eu quero armas, eu não quero boleia, eu quero armas, elevou logo este número para valores estratosféricos em termos de percentual de confiança. Mas neste momento Zelensky percebe que este número está à erosão e ele está a sentir esse peso. Não nos esqueçamos do exemplo mais paradigmático, que é a comparação que se faz com Zelensky, só para terminar, Bruna, que é Winston Churchill. Ele também não fez eleições no Reino Unido na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era visto como o grande vitorioso dessa guerra, porque ele foi o símbolo da resistência aliada, sobretudo, e ele perdeu estrondosamente para o Partido Trabalhista logo depois. Zelensky sabe que provavelmente o seu futuro político também ditará essa mesma situação nas melhores condições. Mas mesmo assim agora a sua estratégia é de assentar o pó, assentar esta pequena crise e continuar a seguir enquanto Fedorov vai lutar para não cair no esquecimento. Ele que está a ponderar, de resto, uma viagem aos Estados Unidos. Vitaly Venislawski, obrigada pela análise. Obrigado, Bruna. Boa noite.